Oi, gente, tudo bem com vocês? Sempre falo isso, né, gente, começando o vídeo. Vamos lá, na aula de hoje. Estou filmando aqui novamente na minha pia para vocês, né? Porque tudo que tá aqui em cima, quase tudo eu uso na cozinha, né? Vamos hoje falar sobre os lipídios. Lipídios são substâncias que nós conhecemos popularmente como óleos e gorduras. Então, observem, ó. Manteiga é um exemplo de lipídio. Os óleos, aqui é o óleo de girassol, mas temos óleo de soja, óleo de canola, óleo de abacate, que inclusive tá aqui, olha, azeite de abacate, né, que é um óleo do abacate, o famoso óleo de coco, que as pessoas, né, as mulheres estão usando aí para passar no cabelo. Esse meu aqui é de passar no meu cabelo. Tenho também um óleo de babosa, né? O óleo de aloe vera, olha, é o óleo da planta babosa. E o azeite, que é o óleo da azeitona, certo? Todas essas substâncias são substâncias lipídicas que a gente usa principalmente para fazer comida. Os lipídios estão muito presentes nos nossos alimentos. Tem também, que não tá aqui, a banha de porco, que é um lipídio extremamente saboroso. Os lipídios têm essa função de melhorar o sabor dos alimentos. A cera de abelha é um lipídio, certo, gente? E já chamo a atenção para duas características dos lipídios. A primeira é que eles podem estar no estado líquido, como o óleo de milho, ó. Ele é líquido, certo? Ou os lipídios, eles podem estar no estado sólido, como é o caso aqui, ó, da manteiga, que já tá acabando, inclusive, mas está no estado sólido, considerando, né, a temperatura do ambiente. O óleo de coco, a temperatura ambiente, né, a de hoje aqui, ele também está. Epa, deixa eu abrir. O óleo de coco também está hoje no estado sólido, né, gente? Porque hoje o dia tá frio, ó. Aí eu posso virar de cabeça para baixo que ele não cai, certo? Então, a primeira característica dos lipídios é deles possuírem dois estados. Eles podem ser líquidos ou sólidos, depende da temperatura do ambiente. Ou eles, quer dizer, depende da temperatura do ambiente, não. Depende de outra coisa. Mas na temperatura ambiente de hoje, por exemplo, o óleo está no estado sólido. Isso depende das ligações químicas que nós vamos ver adiante. Outra característica importantíssima dos lipídios, gente, é que eles são substâncias hidrofóbicas. Eles não misturam com água. Quer ver? Eu vou pegar aqui a manteiga, olha, vou abrir de novo, tá? Ó, tá vendo a manteiga ali? Eu vou jogar água em cima. Vou abrir a torneira aqui, em cima da manteiga. É certo fazer isso? Não, tá? Mas para vocês verem que a água e os lipídios não se misturam. Tô enchendo, ó, a vasilha da manteiga de água. Observe. Enchi até o topo. Como é que tá a manteiga? Tá lá no fundo. E se eu tirar um pedaço? Quer ver? Deixa eu cutucar lá no fundo com uma faquinha. O que vai acontecer? Olha aí, gente. Lipídio mistura com água? Não. Então, eu digo que eles são insolúveis em água. Eu posso mexer, ó, o tanto que eu quiser. Que essa manteiga que tá aqui, ó, na ponta da minha faca, ela não se mistura com água. Isso é uma característica dos lipídios serem insolúveis em água. Se eu jogo fora, olha, toda a água, ela sai limpinha e a manteiga fica lá, ó, do jeitinho que tava antes. Eu lavei a manteiga, né? Pronto. Certinho? Vamos agora ver no caderno outras características e importâncias dos lipídios. Muito bem, vamos falar então dos lipídios na aula de hoje, que são substâncias, são moléculas que nós conhecemos como gorduras, óleos, ceras, conhecemos como colesterol, que é um tipo de lipídio
importante para nossa célula, mas que em excesso pode levar a problemas de coração, né? Os lipídios são moléculas, turma, que nós encontramos nos alimentos. Todos os alimentos têm lipídios, têm gorduras, sem exceção, tá? Só que uns alimentos têm mais e outros têm menos. Por exemplo, o abacate é um alimento que tem muito lipídio. Já a laranja tem menos lipídio. As carnes têm muitos lipídios, especialmente aquelas como picanha, por exemplo, certo? Outro alimento que é puro lipídio é aquele famoso mineiro toicinho, né? O toucinho. Toucinho é o quê? É um monte de gordura que tá ali abaixo da pele. É lipídio. São substâncias, então, hidrofóbicas, ou seja, insolúveis em água. Eu tento misturá-las com a água, porém elas não reagem com a água. Turma, as gorduras, os lipídios, os óleos, não conseguem fazer ligação química com a água. Vamos lembrar por quê? Nós já vimos, nós falamos que a água, ela é uma substância apolar. Vocês se lembram dessa matéria? Apolar quer... Apolar? Não, desculpe. A água é uma substância polar, ou seja, ela tem dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. Por a água ser uma substância polar, ela só reage com substâncias polares. Também tem os dois polos. E os lipídios, eles são apolares. As moléculas dos óleos, das ceras, das gorduras, elas não têm o polo positivo e negativo que tem a molécula de água. Por isso que a água não consegue fazer ligações químicas com os lipídios. Então, realmente não reage, porque elas têm naturezas químicas diferentes. A água é polar e as gorduras são apolares. Tudo bem? As funções. Quais são as funções dos lipídios? São muitas, gente. Assim como os açúcares, os carboidratos, os lipídios também fornecem energia, a nossa velha molécula de ATP. Então, os lipídios também entram nas reações químicas da respiração celular. Os lipídios também têm função de isolante térmico, ou seja, eles seguram o calor no nosso corpo, impedem que os seres percam calor. E eles têm uma importância grande para os animais de clima frio. Por exemplo, as focas, os ursos polares. São animais que são muito gordos, né? As baleias que vivem em climas frios. Por que são muito gordos? Porque a gordura funciona como isolante térmico. Não deixa o calor sair do corpo dos animais. É uma adaptação que eles têm de serem gordos para sobreviverem naquele clima gelado. A gordura também é um componente da membrana plasmática. Os lipídios, gente. O que é a membrana plasmática mesmo? Tem a membrana, o núcleo, o DNA está lá dentro do núcleo. A membrana, gente, é essa parte aqui, o envoltório da célula. A membrana segura o citoplasma. Do que a membrana é formada? De carboidratos, de proteínas, mas também essa membrana, ela é formada de lipídeos, um tipo de lipídio especial chamado fosfolipídio. Por que é especial? Porque é um tipo de lipídio que tem o fósforo, há átomos de fósforo na composição. Gente, se os lipídios fazem parte da membrana plasmática, a membrana, ela delimita a célula, todo ser vivo tem célula, então se a gente tiver uma dieta de zero lipídio, a gente forma célula? Não. Então, olha, tem gente que acha que lipídio é só vilão, só faz mal. Não, ele é necessário para nossa saúde. O que faz mal é o excesso do lipídio, que nós chegaremos lá, tá bom? Os lipídios também fazem parte dos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, turma. Testosterona, progesterona, estrogênio. Vocês sabiam disso? Que esses hormônios sexuais, eles têm natureza lipídica
Eles têm lipídios na composição importante, né? Os lipídios também têm função de serem impermeabilizantes de superfícies. Cris do céu, o que é uma substância impermeabilizante? É uma substância, gente, que impede a desidratação, que não deixa a superfície perder água. Por exemplo, vocês já viram que algumas plantas têm a folha muito brilhosa, parece que encerou? Olha o que eu disse, encerar vem de cera. As plantas, gente, elas têm em cima das folhas, em cima de alguns frutos, uma substância chamada cutícula, que é formada de lipídio e tem função de não deixar a planta perder água, porque imagina a planta, ela tá o dia inteiro parada, né, enraizada embaixo do sol. Não era para ela morrer seca, perder muita água? Por que não morre e não perde muita água? Porque a cutícula tem esse papel impermeabilizante. Em cima das folhas existe uma camada de lipídios que vão impedir a desidratação. Isso é muito, mas é muito legal. Vou mostrar para vocês, vem cá. Turminha, estão vendo essa folha aqui, ó? Estão vendo que parece que ela tem um brilho, olha? Ó, eu tô mexendo nela para vocês perceberem que ela tem um brilho, parece que ela foi encerada. Essa aqui também tá fácil ver, olha. Olha como que a folha brilha. Por quê? Porque a última camada que compõe essa folha é uma camada de lipídio, é a cutícula que impede essa folha de perder água em excesso e morrer. Olha que interessante, olha como as folhas brilham. De onde que vem esse brilho do lipídio? Sabe quem tem casa com chão de tábua? E aí que encera e depois passa em enceradeira, não fica brilhando? É o mesmo brilho, porque tanto a cera de passar no chão quanto esse lipídio que tem aqui tem a mesma constituição química. Legal? Muito, muito legal. Gente, outra coisa interessante, onde nós podemos notar os lipídios em plantas, é em frutas. Sabe aquelas maçãs que vende no mercadinho, que tem um brilho? Parece até de plástico, mas é de verdade. Aquele brilho que tem nas maçãs é por causa dessa camada de cutícula que eu falei com vocês. É a gordura que tá ali, o lipídio que tá ali, impedindo que a fruta perca água. Aquela maçã da Branca de Neve, né, com um brilho, parece que lustrou a fruta, é lipídio, tá bom? Bom, eu falei uma coisa importante com vocês aqui em cima, que foi o seguinte. Os lipídios, gente, eles têm função de gerar ATP no nosso corpo, tá? Os carboidratos também são usados pelo nosso corpo para fazer ATP, para fazer energia. Porém, os lipídios, eles são usados secundariamente, ou seja, o nosso corpo, ele tem preferências de substâncias para gerar energia. É muito mais fácil para o nosso corpo tirar o ATP dos carboidratos do que do lipídio. Por isso que, entre aspas, o corpo prefere fazer energia usando a glicose, usando o carboidrato. Então, eu coloquei uma observação aqui para vocês, olha. Lipídios, óleos, gorduras, né, fornecem mais energia que os carboidratos. Vocês sabiam disso? Se eu pegar 1 grama de açúcar e 1 grama de óleo, quem é que gera mais energia no meu corpo? 1 grama de óleo. Gente, isso é incrível. As gorduras são mais calóricas do que os açúcares. Os óleos são mais calóricos que os açúcares. Eu vou ler de novo com vocês. Lipídios fornecem mais energia que os carboidratos. Porém, o corpo prefere, em primeiro lugar, usar os carboidratos. Então, se você comer lá, gente, um biscoito feito de farinha de trigo frito, você concorda que você está comendo carboidrato do biscoito de trigo e gordura da fritura? Olha, se você comer um biscoito
feito de farinha de trigo frito, você está comendo carboidrato e lipídio, concorda? Mas o que desse alimento que o seu corpo vai usar primeiro para fazer energia? A farinha de trigo do biscoito. Por quê? Porque o nosso corpo prefere, em primeiro lugar, usar os carboidratos. Se faltar carboidrato, se faltar os açúcares, aí que o organismo vai usar os lipídios para gerar energia. Então, os lipídios são a segunda opção de gerar energia no nosso corpo. E se faltar as gorduras? Aí ele vai para as proteínas. O organismo ele vai começar a quebrar proteínas. Gente, a primeira preferência para gerar energia no nosso organismo é com os açúcares, com os carboidratos. Aí a pessoa vai e faz dieta. Ela corta doce da vida dela, corta a farinha de trigo, corta as farinhas todas. Sem açúcar e sem as farinhas que são ricas em carboidratos, o corpo dela vai ser obrigado a usar o quê? Os lipídios que ela tem acumulado na barriga para gerar energia. E qual é o resultado disso? Emagrecimento. Por isso que numa dieta, o nutricionista sempre vai falar assim, diminui os carboidratos. Por que tem que parar de comer os carboidratos, que diminuir? Porque ele é a primeira opção do organismo de gerar energia. E se não existe carboidrato, aí o seu corpo é obrigado a pegar a segunda fonte de energia, que são os lipídios. E aí aquela pessoa gorda que acumulou os lipídios na barriga, na coxa, no bumbum, ia falar na bunda, gente, mas na bunda mesmo. O corpo é obrigado a ir nessas áreas, tirar esse lipídio que está acumulado lá na barriga, na bunda e na coxa e usar essa gordura. Para quê? Para a pessoa fazer ATP e sobreviver. Aí ela emagrece. Gente, isso aqui é super, hiper, master interessante. É a raiz do emagrecimento. Por que se cortar doce emagrece? Porque o nosso corpo, ele queima os carboidratos primeiro. Na falta dos carboidratos, o corpo tem que queimar gordura. Queimar como, Cris? Queimar, que eu digo, é fazer o ATP. Aquele ATP, gente, que é necessário para nossa sobrevivência. Para tudo que eu faço na vida, eu dependo dessa molécula aqui, ó. Para mim, tá agora acordada falando com vocês, explicando isso, eu tive que comer muita glicose para poder gerar ATP. Aliás, eu tô gravando agora depois do almoço, tô com a barriga cheia, tô metabolizando a glicose que eu comi no almoço. Isso aqui é interessante, extremamente importante. Adiante. Vamos falar um pouco sobre as gorduras e os óleos aqui, tá? Gorduras, gente, e óleos nós conhecemos então como a banha, né, que é a gordura do porco, que é sólida, óleo de soja, de girassol, de milho, de canola e etc. Azeite, que é o óleo da azeitona, manteiga, que é feita com a gordura do leite e os derivados, né, gente? Queijo, requeijão, tudo tem gordura que vem do leite. Nozes e castanhas, que são, turmas, sementes, chamadas de sementes oleaginosas, porque oleaginosas vem de óleo. As nozes e as castanhas, que são alimentos deliciosos e ricos em lipídios, são importantes também para a nossa saúde e são cheios, então, de lipídios, tá? As gorduras e os óleos são utilizados na alimentação, né? Então, para fazer fritura, para refogar os alimentos ou para temperar uma salada, certo? E a falta, tanto a falta quanto o excesso de óleos e gorduras, turma, causa problemas para a gente. A falta das gorduras e óleos gera problemas de saúde, principalmente falta de vitaminas, porque nós vimos que tem dois tipos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Será que vocês lembram disso? As vitaminas lipossolúveis, para serem absorvidas pelo nosso corpo, você tem que comer um pouco de gordura. Por isso que elas se chamam lipossolúveis, porque são solúveis, se dissolvem em gorduras.
Então, você não pode ter uma dieta, uma alimentação com zero de gordura. Você vai ficar com falta de vitaminas lipossolúveis. Quem são elas mesmas? A vitamina A vitamina D, E e K, a DEC, são as vitaminas lipossolúveis. Então, falta de vitamina leva a problemas na produção dos hormônios sexuais, leva a problemas na formação da membrana plasmática das nossas células. Quem tem pouca gordura sente mais frio, porque ela também tem função de isolante térmico, ok? O excesso de óleos e gorduras também causa problemas na saúde, obesidade. Mais da metade dos brasileiros já são obesos. Obesidade, gente, leva a diabetes. Obesidade leva a infarto. O excesso de lipídios também causa sérios problemas de saúde. Obesidade, diabetes, infarto. E muitas pessoas morrem em decorrência de terem comido muita gordura a vida inteira. Cuidado com as gorduras, cuidado com as gorduras. Existem alimentos que vocês compram achando que são aí diet ou light, que tá cheio de gordura e açúcar, tá bom? Cuidado. E quais são as diferenças entre os óleos e as gorduras? Turma, a principal diferença entre gorduras e óleos é o estado, né? As gorduras são lipídios sólidos. Os óleos são lipídios líquidos. E a que se deve essa diferença? Por que gordura é dura, é sólida e óleo é mole, é líquido, tá? É por causa das ligações químicas. Observe aqui, ó, uma molécula química de gordura. Se você perceber nessa molécula, a gente tem carbono, hidrogênio e um oxigênio, tá vendo? Então, se tem tanto carbono assim, as gorduras são compostos orgânicos ou inorgânicos? Responda. Orgânicos, ok? E por que as gorduras são sólidas, são duras à temperatura ambiente? Porque elas têm muitas ligações simples, olha. Um tracinho só. Lembra que o tracinho representa a ligação química? A maioria, olha, das ligações químicas aqui é um tracinho só. E eu chamo de substância saturada. Por que saturada? Porque praticamente só tem ligação simples. Agora, olha a fórmula química dos óleos. Eu também tenho só carbono, hidrogênio e oxigênio aqui, ó, tá vendo? Agora, perceba que no óleo eu tenho o que, gente, aqui? Uma ligação dupla. Essa ligação dupla é que faz os óleos ficarem na textura líquida, no estado líquido. Aí eu digo que os óleos são substâncias insaturadas, que têm ligações duplas ou triplas. Entendido? Por que a gordura ela é sólida? Porque só tem ligações simples. E por que os óleos eles são líquidos? Porque eles têm ligações duplas ou triplas. Tudo bem? Isso aqui vocês vão ver tudo com a Tia Lau, muito detalhado, mais pra frente aí na química, tá bom? Adiante. Vamos falar agora sobre uma bomba para nossa saúde. Algo péssimo para nossa saúde, principalmente para a saúde do coração e das artérias, que são as gorduras trans. Já ouviram falar em gorduras trans? São gorduras que matam, são gorduras produzidas industrialmente por hidrogenação. Cris, o que é hidrogenação? Vem da palavra hidrogênio. Hidrogênio. O que é uma gordura trans? É uma gordura fabricada em laboratório, tá? Lá no laboratório da indústria alimentícia. E como é que faz essa gordura trans? As pessoas que fabricam gordura trans colocam hidrogênios nas gorduras insaturadas. Então, olha aqui. Deixa eu voltar com minha folha anterior. Tá vendo que essa molécula aqui é uma gordura insaturada? Como é que eu faço ela virar uma gordura trans? Eu pego essa ligação aqui e vou destruí-la. E no lugar de ter duas ligações, vai ficar uma ligação só. E eles vão colocar o quê? Um hidrogênio aqui. Pronto.
Agora, eu só tenho ligações simples, então virou uma gordura saturada. E eu tive que colocar o quê? Hidrogênio. Quando eu faço isso, eu gero uma gordura trans. Eu coloquei hidrogênios na molécula. Isso é o que acontece na fabricação das gorduras trans. E elas passam a se tornar gorduras insaturadas. Elas passam a se tornar saturadas, na verdade, tá? Que alimentos que são ricos em gorduras trans? Biscoitos recheados, principalmente naquele recheio. Já percebeu que aquele recheio é gorduroso? Pura gordura trans, tá te matando, para de comer aquilo. Salgadinhos, qualquer salgadinho, gente. Aquelas batatinhas fritas. Não posso falar a marca aqui porque vou colocar esse vídeo na internet. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Vocês consomem muito no recreio, consumiam, né? Margarina. Margarina não é manteiga. Margarina é feito com óleo de soja. Margarina é uma gordura trans hidrogenada. O que eles fazem? Eles pegam o óleo de soja, taca hidrogênio, aí ela fica com a textura de pastosa, fica sólida. Aí você come achando que tá te fazendo bem. Aquilo é óleo de soja, gente. Para de comprar margarina. Faz muito mal para a saúde, tá entupindo as veias. Ah, Cris, não tenho nada. Não tem agora, que você tem 14 anos, 13 anos. Daqui a 15 anos, 20 anos, isso vai se acumulando aos pouquinhos na sua veia, na sua artéria. E se essa artéria entupir com gordura no seu coração, é um infarto. Infarto mata. Tira a margarina da sua vida. Margarina é gordura trans. Tacar o hidrogênio no óleo de soja para ele virar margarina. Aí você come com pão, tá se matando. Sorvete é a mesma coisa. Por que o sorvete é aquele cremoso? Porque é aquela gordura trans da cremosidade, melhora o sabor, faz o produto durar mais na prateleira. Ô, gente, vamos conversar aqui. Se na sua casa tiver margarina, faz um teste. Destampa ela e coloca lá em cima da pia. A mosca não pousa, não. Mosca não gosta de margarina, não, porque margarina é óleo de soja cheio de hidrogênio. Margarina não morfa, não. Os fungos, as bactérias, não conseguem comer margarina, não. Sabe por quê? Porque quando eu coloco o hidrogênio no óleo de soja, aquilo fica igual um plástico. Fica muito. A molécula da margarina, ela é muito próxima do plástico. Para de comer margarina, nem que tá te fazendo mal, tá te matando. Nem mosca quer isso. Nem fungo quer isso. E fala que eu tô dizendo isso com a sua mãe. Tá bom? Tô nervosa, porque isso mata e vocês comem isso, tá? Qual é o problema, então, das gorduras trans? Elas aumentam o colesterol, aquela gordura ruim que entope veia e traz problemas cardíacos. Você pode morrer comendo margarina, sorvete, salgadinhos. Ah, Cris, mas eu como só de vez em quando. Tudo bem, aí não vai te matar. Mas você tá comendo de vez em quando o quê? De vez em quando um sorvete, de vez em quando uma margarina. Diminui, gente. Se não consegue cortar da sua vida, diminui, tá? Tudo bem? E para finalizar nossa aula, que já está muito longa, vamos falar das ceras. As ceras são lipídios produzidos por animais e por plantas. Cera de ouvido, nós somos o que? Animais. Cera de abelha é um animal. A carnaúba é uma planta. A cera do ouvido tem função de proteger o nosso ouvido contra os poluentes do ar. A cera de abelha, a abelha usa para fabricar lá a colmeia dela. E a carnaúba, gente, é uma proteção para a planta contra a desidratação. Não falamos que nas folhas tem um lipídio? A cutícula? Essa cutícula é feita de cera, tá bom? Cera que vai impedir que a planta morra perdendo água quando ela fica lá exposta ao sol. Interessante? Muito, tá bom? Eu poderia falar muito mais de lipídios para vocês, mas vamos parar por aqui, que é o objetivo da aula de hoje. Um abraço. Cortem das suas vidas o excesso de lipídios. Eles fazem muito mal para a saúde em excesso, principalmente para a saúde do nosso sistema circulatório. A maior causa de infarto no mundo é o excesso de gordura entupindo as artérias, ok?
Espero que tenham gostado do que eu mostrei para vocês, do que eu falei. Um abraço e até a próxima. Tchau!